proposto para esta escola bíblica, para este congresso de escola bíblica, é evidências bíblicas e históricas do pré-tribulacionismo, do arrebatamento pré-tribulacional. Tem muitas evidências, tanto bíblicas quanto históricas. E eu quero te passar alguns dados para que você entenda a importância que há na escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. E a escatologia é uma das doutrinas que foi menos estudadas pela igreja ao longo de sua história. Mas veio a calhar que no século 20 e 21, por conta de acontecimentos como, por exemplo, uma incidência muito grande de terremotos e tragédias sísmicas e cósmicas, e pela ocasião de 2 guerras mundiais em um só século, então a escatologia veio à tona, e agora é uma das doutrinas mais pertinentes para a igreja. Então, dados importantes da escatologia, dados escatológicos importantes que nós precisamos ter em mente, pelo menos ter uma noção, porque calcula-se que 40% dos assuntos da Bíblia é escatológico. 40% dos assuntos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é escatológico. No Novo Testamento, por exemplo, apenas 3 cartas não falam da volta do Senhor Jesus. No Novo Testamento, apenas 3 cartas não falam da volta do Senhor Jesus, que é Filemão, 2ª e 3ª João. E você sabe que essas cartas são muito pequenininhas, e não foi falado a respeito da volta de Jesus, não porque o assunto não é importante, mas é porque não coube na carta. Então, vejam, em todos os outros livros que você ler no Novo Testamento, a volta de Jesus é dos assuntos principais. No Novo Testamento, cada 30 versículos fala da volta de Jesus. Cada 30 versículos, fala da volta de Jesus. Números mais específicos, por exemplo, dos 23.145 versículos do Antigo Testamento, 6.641 falam de algum material preditivo, profético, escatológico, ou seja, 28,5% do Antigo Testamento. E dos 7.957 versículos do Novo Testamento, 1.711 falam também da escatologia, ou seja, 21,5%. Logo, 31.102 versículos, que é o total da Bíblia, 8.352 tem neles um material preditivo. Como eu disse, 40% da Bíblia fala de escatologia. Algumas doutrinas desde o nascimento da igreja, algumas doutrinas que foram estudadas e tiveram mais importância na época por conta do contexto, receberam mais atenção ao longo dos séculos. Por exemplo, século 2 e 3, ou seja, os primeiros 2 séculos depois da morte dos 12 apóstolos. Nesses 2 primeiros séculos, a principal doutrina destacada pela igreja era a apologética. A apologética é a defesa da fé, defesa dos princípios fundamentais da fé, por conta de várias heresias que já existiam naquela época. No século 3 e 4, a principal doutrina estudada era a doutrina de Deus, a chamada teologia, falar sobre a pessoa de Deus. No século 5 ao 7, o principal assunto era a cristologia, falar sobre a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo. No século 16, no século 6 ao século 16, ou seja, 10 séculos, a doutrina que foi muito falada na igreja, a doutrina da expiação, a doutrina da redenção, de como Cristo regenera o ser humano através do seu sacrifício expiatório, substitutivo do homem. No século XVI, então, século XVI, o século marcado pela reforma protestante, nós sabemos que a principal doutrina era a doutrina da salvação.
a chamada soteriologia, e foi a soteriologia que culminou com a grande reforma protestante. E, portanto, meus irmãos, no século XIX em diante é que a escatologia começou a ser mais discutida no contexto da igreja, e inclusive de algum concílio da Igreja Católica. Eu quero falar que há correntes escatológicas, há pelo menos 4 principais correntes escatológicas que interpretam os eventos proféticos de formas bem distintas. 4 correntes escatológicas, bem rápido. A corrente preterista. A corrente preterista, pretérito, né, fala de passado. A corrente preterista, ela acredita que a maioria das profecias bíblicas já se cumpriram, especialmente no primeiro século da igreja. Eles acreditam que a maioria dos eventos proféticos já se cumpriram desde o primeiro século, no primeiro século da igreja. Aliás, os preteristas veem o livro do Apocalipse como uma descrição simbólica da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e da queda do Império Romano. Para eles, o Apocalipse se cumpre principalmente nesses 2 eventos. Pensamentos como este, que igrejas alimentam esse tipo de pensamento. Algumas vertentes da igreja presbiteriana, de linha calvinista, a igreja metodista histórica e a igreja católica. Eles têm a corrente preterista como fonte de interpretação da escatologia. A segunda corrente são os historicistas. Algumas igrejas batistas, históricas, adventista do 7º dia, esta é a principal defensora do historicismo como uma corrente interpretativa da escatologia. Eles interpretam o Apocalipse como um panorama da história da igreja, por isso chamados de historicistas, desde o tempo dos apóstolos até o fim dos tempos. Eles vão associando os eventos históricos, como a reforma protestante, como o surgimento do papado, às visões apocalípticas, ou seja, para eles, esses eventos já são cumprimentos escatológicos. A reforma, a vinda do papado pela igreja, tudo isso para eles já são cumprimentos das profecias do Apocalipse, as profecias escatológicas. Essa visão historicista foi muito comum entre Calvino e Lutero, 2 grandes reformadores da igreja. Eles tinham um pensamento historicista. Em terceiro, os idealistas ou simbolistas. Igrejas de teologia reformada, clássica, como também os calvinistas, as igrejas amilenistas, aqueles que negam a existência de um milênio literal, eles enxergam o Apocalipse como uma representação simbólica da luta espiritual entre o bem e o mal, sem nenhuma conexão direta com eventos históricos específicos. Eles vão focando apenas nas verdades espirituais, nas verdades morais dos textos, o que também é muito importante, mas não é suficiente para interpretar profecias escatológicas. Então é uma abordagem muito mais filosófica e menos literal, porque ela é simbólica, ela é alegórica. E, portanto, e por último, a corrente futurista. Corrente futurista, que é a visão das igrejas. A principal igreja que defende esta visão é a Assembleia de Deus e muitas igrejas batistas contemporâneas. Os futuristas, portanto nós, acreditamos que a maior parte das profecias ainda se cumprirá. Ainda se cumprirá no futuro. Algumas no futuro próximo, outras no futuro mais distante. Especialmente o conteúdo do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22. Essas profecias dentro desta parte do livro do Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 22, ainda não se cumpriram. Então essa visão é muito comum
entre os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas dividem os eventos da história em fases distintas. Estas são correntes de interpretação. Há três principais escolas de interpretação também da escatologia. A primeira, não em ordem de importância, é a escola pré-tribulacionista. Esse termo significa pré, que essa escola acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu sou um deles. Segunda escola, meso, ou mid, ou intra-tribulacionista. Essa escola acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, dentro da grande tribulação. E a terceira escola é a pós-tribulacionista, que por sua vez acredita que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. A nossa proposta é falar do que cremos. Evidências bíblicas, histórias do arrebatamento pré-tribulacional. Há um consenso, independente dessas escolas e correntes de interpretação escatológica, há um consenso que independe das suas visões. Todas essas correntes, todas essas escolas acreditam que a história tem uma consumação, que há um Deus no controle, que há um Deus soberano. Essas escolas acreditam que Jesus voltará, literalmente. Essas escolas acreditam que antes, durante ou depois a igreja será arrebatada. Haverá ressurreição de mortos, haverá um juízo final e haverá um estado eterno. Isto é um consenso. Porém, como futuristas, nós cremos no milênio futuro e literal. O versículo 19 de Apocalipse divide o conteúdo do livro. O anjo diz a João: escreve as coisas que tens visto. Tens visto, já passou. As que você viu. Escreve as que são as coisas presentes do tempo de João. E aquelas que hão de acontecer, futuro, a partir de João. Então, escreve o que você já viu, que você já testificou. Escreve as coisas que estão acontecendo agora, no seu tempo e com você. E também você vai registrar as coisas que hão de acontecer. Desse modo, com esta visão, o livro do Apocalipse se divide da seguinte forma: capítulo 1 a 3, passado de João. Capítulo 4 e 5, as coisas que estavam acontecendo no tempo de João, as coisas que eram no tempo de João, que estavam acontecendo literalmente com as igrejas. Capítulo 6 ao 22, as coisas que são, se cumprirão somente após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 1 fala do passado, 2 e 3 do presente, 4 ao 22 do futuro. As três etapas, as três divisões do livro do Apocalipse. Alguns argumentos pré-tribulacionistas. A partir do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19, o início, a metade do capítulo 19, você não vai ver a igreja. A partir do capítulo 4 até o capítulo 19, metade do capítulo, você não vai ver a igreja, você não vai ler sobre a igreja. João não vai falar da igreja, Jesus não vai mostrar a igreja. Não tem a igreja nesses capítulos. Isto significa que se o capítulo 4 acontecem depois de João, são as que hão de ser e vão começar a se cumprir após o arrebatamento. Por que é que a igreja não está nesse
nesses capítulos? É porque ela não está aqui. Ela não estará aqui. Aleluia. Em Apocalipse 4, nós vamos ver os 24 anciãos, que são os representantes da igreja. Quando João chega lá, eles já estão diante do trono. Quando João chega lá, eles já estavam lá. João é o último apóstolo vivo. Está na ilha de Patmos, ano 96 antes de Cristo. Aí o que Deus faz com o último apóstolo vivo, ou seja, o último representante da igreja? Ele faz um upload de João, diz: sobe para cá, porque eu vou mostrar o que eu vou fazer agora, os downloads na terra. E esses downloads não vão ser muito bons. Então eu tiro você, que é o último representante da igreja, para que toda a igreja já esteja aqui, para que eu cumpra aqui na terra coisas que não são para a igreja. A igreja, portanto, não estará aqui. Apocalipse 19, versículo 8 em diante, diz que a igreja volta com Jesus à terra após a grande tribulação. Se a igreja volta, quando é que ela foi? Se a igreja volta, onde é que ela estava? Se a igreja volta, que ela já tinha ido. Ela volta com Jesus. Jesus não vem buscar ela depois da grande tribulação para trazer para o céu e para depois voltar. Não é um ioiô. Capítulo 4, versículo da palavra introdutória. Eu te guardarei, a igreja de Filadélfia. A igreja que simbolicamente, era literal, no tempo de João, e simbolicamente é a igreja do arrebatamento. Porque é a igreja mais fiel dentre as 7. E ele diz: eu te guardarei da hora da tentação. Te guardarei da hora da provação. Que provação é essa? Essa que nós passamos aqui, essas tentações aqui? Não. O texto diz: da tentação que há de vir sobre toda a terra. A tentação que há de vir sobre toda a terra é a grande tribulação. Aí ele diz assim: desta tentação eu te guardarei. Eu vou te tirar dali e vou guardar você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, 16, 1 e 16, 19, diz que a grande tribulação é um período de juízo sobre um mundo ímpio, sobre as igrejas apóstatas e sobre Israel rebelde. Nunca vai falar nesses textos que há um juízo sobre a igreja de Cristo. Usa expressões fortíssimas como flagelo, vinho do furor de Deus, taças da cólera ou da ira de Deus. Mas Romanos 5,9 e 1 Tessalonicenses 5,9 diz: nos garantem que o salvo não foi destinado para a ira, e por isso Jesus livrará os salvos da ira vindoura. São evidências bíblicas do arrebatamento pré-tribulacional. Sexto argumento: a grande tribulação, embora afetando o mundo inteiro, ela é primordialmente para julgar Israel. Jeremias 30, versículo 4 ao 9, Daniel capítulo 12, versículo 1, Mateus 24, 15 ao 21. Sétimo, não há nenhum sinal cronológico quanto ao arrebatamento da igreja. Não há nenhum sinal cronológico quanto ao arrebatamento da igreja, mas há muitos sinais cronológicos no tempo em que se aplica a Israel, exatamente porque o período da grande tribulação é em especial para julgar Israel. Não há sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Há sinais para a volta de Jesus, mas não há sinais para o arrebatamento da igreja. Porque por muito tempo a igreja confundiu essas duas coisas.
Quando falamos da volta de Jesus, não estamos tratando do arrebatamento. Quando falamos do arrebatamento, não estamos falando da volta de Jesus. O arrebatamento é um evento que até então, até 1 Coríntios 15, era um mistério. Nada tem de arrebatamento no Antigo Testamento, nenhum profeta falou nada. Não tem nenhum vestígio de arrebatamento no Antigo Testamento. Ninguém falou nada, de repente Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. Amanhã a gente fala melhor sobre isso. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Já ouviu falar sobre isso? Nem todos morreremos. Já ouviu falar sobre isso? Não, porque era mistério. Aí, queridos irmãos, no arrebatamento, ele diz ainda, falando, vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Está falando abrir e fechar de olhos. Num momento, a palavra é átomo, no grego é átomo. Num momento, o momento ali é átomo. Até então se acreditava que átomo era a única partícula que não se dividia, era indivisível. Hoje a gente sabe que não. Mas para eles, era a única partícula indivisível, era tão pequena que não podia se dividir. Ele vai ser assim, como um átomo. Atomicamente a igreja vai ser tirada. Vai ser muito, muito rápido. Então nada marca esse tempo. Não tem uma evidência, não tem um sinal, nada. Para o arrebatamento não tem sinal. Pastor, mas Mateus 24 fala que vai ter guerra, fome, peste. Vai ter nação contra nação, pai contra filho, esfriamento do amor. Mateus 24 não é para a igreja. A igreja não está em Mateus 24. Mateus 24 é para Israel. Mateus 24 é Jesus respondendo 3 perguntas aos discípulos quando saíram do templo. Ele está falando aos 12 discípulos. Ele está falando aos representantes, os 12 discípulos de Israel, judeus. Vai acontecer aqui com Israel. A igreja não está em Mateus 24. Tá, pastor, mas e aqueles sinais? Aqueles sinais falam da volta de Jesus e não do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada no momento. É a qualquer momento. E há outras escolas, por exemplo, Meso e Pós. Quando a gente fala a qualquer momento, eles zombam, porque eles acham que quando a gente fala a qualquer momento, eles acham que a gente está falando num momento qualquer. Não é no momento qualquer, é a qualquer momento, mas o momento já está marcado. O tempo já está determinado, na eternidade já está determinado. Quando será o toque da trombeta? Quando ele vai convocar o arcanjo? Já está tudo certo. A qualquer momento, aqui, para nós. Mas não é num momento qualquer. Já está determinado. Nós acreditamos que a história tem uma consumação. Deus é soberano. Deus não perde controle. Deus continua sendo quem Ele é. Desde a eternidade, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não há, portanto, sinal cronológico quanto ao arrebatamento. Daniel, 8º argumento, Daniel 9, 25 a 27, profetizou 70 semanas para Israel. 70 semanas para Israel. Ele lendo Jeremias 25, 11 e 12 e Jeremias 29, 10, Daniel vai orar, ele faz os cálculos. Espera aí, os meus cálculos faltam 4 anos para completar os 70. E não está acontecendo nada. Deixa eu perguntar para Deus. Ele começa a orar e Deus desce com a revelação através do anjo. E o anjo diz, é sobre o teu povo. É sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. A santa cidade não é Capão da Canoa, é Jerusalém. Então as 70 semanas é para os judeus e para a santa cidade. 69 semanas já se cumpriram para Israel e para a santa cidade. Por que a última vai se cumprir para a igreja? 69 já se cumpriram. A 70ª também vai se cumprir para o povo de Daniel e para a santa cidade. A 70ª semana equivale a 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Portanto, se 69 já se cumpriu para Israel, a 70ª também vai se cumprir para Israel. Não é para a igreja. 9º argumento.
Na 69ª semana, e quando fala 70 anos, a gente precisaria entrar em outra, expandir um pouco, e não dá tempo. Está falando de 490 anos, que são 70 semanas de anos. Isso se entende por conta da palavra original que foi usada como shabuim, que é plural de shabua, que eram semanas. O povo de Israel entendia tudo isso aqui. É para nós que fica um pouco confuso. O povo de Israel entendia. Quando o anjo falou para Daniel, são 70 semanas, ele entendeu que eram 70 semanas de anos. Não tinha nenhuma dificuldade quanto a isso. 70 semanas. Cada semana corresponde a 7 anos. Portanto, 490 anos. 483 anos. Na 69ª semana, Israel foi a semana, foi o tempo em que Israel rejeitou e crucificou a Jesus Cristo. Por isso, a dispensação de Israel foi interrompida ali. Aí iniciou a dispensação da igreja, a dispensação da graça. Hebreus 8:13 diz que a nova aliança envelheceu a primeira. Começa o tempo da nova aliança. O tempo da nova aliança vai encerrar e vai voltar a aliança para Israel quando a última semana se cumprir. 10º, depois do arrebatamento, vai se cumprir a 70ª semana, a grande tribulação, chamada de angústia em Daniel 12:1, chamada em tribulação de Jacó em Jeremias 30, versículo 7. 11ª, como a igreja não esteve presente nas primeiras 69 semanas, também não estará na 70ª. 12, a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, a última trombeta não é a mesma trombeta. A 7ª trombeta de Apocalipse 10, versículo 7, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Porque, meus irmãos, há uma confusão aqui. A trombeta de 1 Coríntios, que Paulo diz a última trombeta, os pós-tribulacionistas confundem com a 7ª trombeta, como serão 7 de 7, a 7ª de 7 é a última. Então é a última de 1 Coríntios, mas isso não tem fundamento. É muito raso até pensar assim. Porque quando Paulo escreve, está escrevendo a igreja de Corinto, está falando os capítulos que antecedem o capítulo 15 de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver que Paulo fala de muito contexto, inclusive esportivo. Ele está falando aqui das trombetas dos jogos que aconteciam na cidade de Corinto, chamados jogos istmicos. Tocava-se a última trombeta para dizer: acabou o jogo, acabou a competição. E é esta trombeta que Paulo se refere, é esta trombeta que vai tocar para a igreja, como o arcanjo vai dizer: acabou a carreira, meus irmãos, vocês guardaram a fé, foram fiéis até o fim, vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Não tem a ver com as 7 trombetas do Apocalipse. Alguns tipos na Bíblia de arrebatamento pré-tribulacional. E eu quero dizer uma coisa: para isso só serve tipos que não se refiram a Israel. Outra grande distinção que a igreja, que o pré-tribulacionismo, que a escola dispensacionalista, a escola futurista faz, que as outras escolas não fazem, é distinguir os 3 povos que existem na terra: judeus, gentios e igreja. São os 3 povos da terra. 1 Coríntios 10, 32. Judeus, gentios e igreja. Há profecias para os judeus, há profecias para os gentios e há profecias para a igreja, distintas. Então, quando nós fazemos alguma tipologia, nós nunca vamos usar Israel. A partir de Israel não cabe tipologia para a igreja, tem que ter essa distinção. Antes de Israel, por exemplo, José é um tipo de Cristo. José, o que foi para o Egito, é um tipo de Cristo que se casou com a Zená, que é um tipo de igreja.
quando foi rejeitado pelos seus irmãos, tipo de Israel, e antes dos 7 anos de fome, tipo da tribulação. Enoque, arrebatado antes do dilúvio. Noé, tirado do dilúvio. Ló foi tirado de Sodoma antes do fogo. E são tipos da igreja arrebatada antes da grande tribulação. Segundo aos Tessalonicenses 2, 7 ao 10, 17º argumento: somente quando a igreja, o sal, for retirada da terra, é que o mundo vai entrar em completa putrefação moral e espiritual. O mundo ainda só é possível viver nele porque o sal está aqui, porque a luz está aqui. Porque quando o sal e a luz for tirado, será impossível viver. É por isso que a Bíblia diz que mesmo grandes e pequenos, nos dias da grande tribulação, dirão: cair sobre nós, ó montes, porque é impossível, é inviável morar aqui nessa terra durante a grande tribulação. Por quê? Porque o sal foi tirado e a luz também. 18º, cada crente faz parte do corpo de Cristo. Cada crente é um só com Jesus. Portanto, se a igreja vai passar pelo juízo da 70ª semana, Cristo também teria que passar pelo juízo e pelo castigo de Deus, o que é impossível, segundo Hebreus 9, 25 e 28, porque ele já fez o que tinha que fazer. A obra dele já foi julgada e ele foi achado puro. Ele foi achado santo, tendo sido tentado em tudo, em nada pecou. 19º, na tribulação, todos terão que se sujeitar ao diabo. Apocalipse 13, 7 diz que todos terão que se sujeitar ao diabo. Se a igreja está aqui se sujeitando a ele, e a igreja é uma com Cristo, Cristo também teria que estar sujeito ao diabo. Mas Jesus disse: para você eu não me prostro, só ao meu Deus eu adoro. A Bíblia diz: só ao teu Deus adorará. 20º argumento: se a igreja volta com Cristo nas nuvens. Se a igreja volta com Cristo nas nuvens, Apocalipse 19, 7 ao 14. Então ela foi arrebatada. 21, a ira do cordeiro. A ira do cordeiro não pode ser derramada sobre a noiva. É incoerente, é teologicamente incoerente. 22, por que Jesus retiraria a igreja repentinamente, que é harpazo? A igreja será arrebatada, segundo Tessalonicenses fala do arrebatamento da igreja. A palavra que é usada é harpazo, você sabe disso, tirar com violência, tirar com rapidez, tirar repentinamente. Harpazo no grego tem a mesma conotação da palavra harpago no latim, de onde vem o termo arpão. O arpão é aquela arma que você sabe que é usada, que é uma seta, que é usada, atirada com muita rapidez, com muita velocidade, para principalmente capturar um peixe de alta velocidade. Tem que ser repentino e tem que ser rápido. Não dá para perder o tempo, não dá para perder o timing, senão perde a pesca. Sai no prejuízo. Para que a igreja? Para que Jesus vai tirar a igreja repentinamente, se já está tudo em paz aqui? Para livrar do quê? Se primeiro vem a tribulação, vem todo o fuzuê do diabo, toda a obra do anticristo aqui, acaba com tudo, o mundo está caindo aos pedaços, não tem água para beber, não tem oxigênio para respirar, todo mundo em luto, o mundo um caos total, todo mundo adorando o diabo. Daqui a pouco o Cristo volta, resolve todo esse problema assim, ó, porque vai ser com o sopro da boca dele, aí fica tudo em paz, aí ele vem e arrebata a igreja. Qual é o sentido? Não tem sentido nenhum. Estou correndo contra o relógio, que meu tempo acabou. E eu, deixa eu ver aqui, das 15 páginas eu estou na 5ª.
Vocês imaginam eu resumindo esses 22 argumentos dos 80. Como que eu tive que escolher? Eu vou falar o quê? Imagina, nós teremos que ficar aqui uma semana conversando sobre isso. Meu Deus, só Jesus na causa, mas Jesus teve misericórdia de vocês. Olha só, doutrina histórica da iminência, vamos falar um pouco sobre isso? A doutrina da iminência fala exatamente desta questão de nós sermos arrebatados repentinamente, conforme diz, então 1 aos Coríntios 15:52, seremos arrebatados num momento repentino, há uma iminência, porque a iminência não mostra vestígios, não dá sinais, é um assalto, não tem como prever, isso é iminência. Aí quando os pós-tribulacionistas leem esse texto, eles dizem assim, os pré-tribulacionistas falam que é o arrebatamento, mas não, eles dizem, não é o arrebatamento, aqui está falando que nós seremos transformados, não arrebatados, porque de fato o versículo fala, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, todos seremos transformados. Aí ele diz, não está falando de arrebatamento, está falando de transformação. O texto continua, porque nós que temos um corpo corruptível e imortal, receberemos um corpo incorruptível e imortal. Imortal. Mas aí eles não entendem, por que está acontecendo essa transformação? Eles continuam lendo o texto e esqueceram do que leram anteriormente. Eles leem o 52, 53, 54, está vendo? Está falando da transformação do corpo, não está falando de arrebatamento. Ora, mas o versículo anterior, o versículo 50, diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, se nós vamos ser arrebatados, herdaremos o reino de Deus. Para herdarmos o reino de Deus, nós, os que ficarmos vivos, teremos que ter o corpo transformado. É lógica. É lógica. Está escrito tudo o que precisa que a igreja entenda. A posição pré-tribulacional, portanto, é a única que verdadeiramente ensina a iminência do retorno do Senhor Jesus para buscar os crentes antes da grande tribulação. E as igrejas primitivas, entendam isso, acreditavam na iminência. E eu vou mostrar agora os textos. Alguns textos que comprovam que a igreja primitiva acreditava na iminência, no arrebatamento repentino. Mid-tribulacionista, no meio, não é repentino, é no meio. Começou a grande tribulação, conta a metade, vem o arrebatamento, não é iminência. Pós-tribulacionismo não é iminência. Começou a grande tribulação, conta 7 anos, arrebatamento, não é iminência, não é repentino. Portanto, só o pré-tribulacionismo sustenta o que a igreja primitiva acreditava. Está na Bíblia. Por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo falando da igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 7. De maneira nenhuma que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestação. Manifestação não é presença. Manifestação é aparição. Manifestou, não é assim? Não é assim? A Bíblia não diz que os dons do Espírito manifestam em nós? Os dons não estão, os dons manifestam para aquilo que for útil, na hora que precisa, o dom manifesta. Eu tenho dom, você não tem dom, ele manifesta em você quando Deus precisa te usar. É manifestação, não está. Aqui está falando de manifestação, não está falando da volta de Jesus, da presença de Jesus, está falando da manifestação. E está dizendo aqui, espere a manifestação, igreja de Cristo, espere a manifestação dele. Ele vai se manifestar quando? Quando num abrir e fechar de olhos, aleluia, a trombeta tocar, e nós vamos nos encontrar com ele lá, não é aqui, é lá, não é aqui, é lá, não é aqui, é lá, é nos ares. 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata,
hora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento vem aí. O desejo da igreja era iminência. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Estamos prontos, pode vir que estamos prontos. Não precisamos contar se está acontecendo, se o anticristo é grego, judeu, asiático, europeu. Eu não preciso me preocupar se o Trump, se o Putin, se não sei. Eu não preciso. Ora, vem Senhor Jesus. Aleluia. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade, estou falando texto aqui da igreja primitiva, tá? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:5. Note que a igreja de Filipos estava esperando o Senhor Jesus para a sua época, iminência. Vem Senhor Jesus, estão esperando o Senhor. Filipenses 4:5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa expressão aqui é maravilhosa. É maravilhosa porque ela quer dizer que, como assim, se tem alguém, eu vou dar um exemplo bem simples, bem raso. A ideia é essa: como se alguém estivesse atrás da porta para entrar a qualquer momento. Perto está o Senhor. Vocês não estão vendo, mas Ele está ali. Perto, a iminência da volta dEle. Então a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura. A esperar Jesus que vai chegar para nos livrar da ira futura. Ele já estava esperando lá, no primeiro século. E tem gente no século 21 que já perdeu essa esperança. 5:6 de 1 Tessalonicenses: não durmamos, pois como os demais, porque eles estão dormindo, esperando acontecer. O anticristo não vem a hora de conhecer quem vai ser esse cabra. Ele não vem a hora de saber quem é. Nós não estamos dormindo. Nós estamos vigiando. Nós estamos acordados e sendo sóbrios. Que sentido tem esse conselho para a igreja daquela época não dormir? A única resposta é porque a coisa é iminente. Para ficar acordado, vigiando, não dormindo, é porque vai acontecer a qualquer momento. Senão não tem sentido. Senão ele diz assim: durmam tranquilos, porque não vai acontecer essa noite. Fiquem tranquilos, durmam bem. Aqui está dizendo: não durmam não. 1 Timóteo, olha aqui Paulo ensinando a Timóteo para falar à igreja de Éfeso, que guardes este mandamento sem mácula e nenhuma repreensão, irrepreensível, até a aparição. Paulo estava ensinando Timóteo: Cristo vai aparecer. É a aparição, como eu disse, é manifestação, não é presença. É a aparição. Eu vi o Senhor, Ele apareceu para mim. Ele não está aqui, Ele apareceu, eu vi. É uma manifestação repentina. Eles estavam esperando. Paulo ensinando a Tito, dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Judas falando no versículo 21: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, que sentido faz conservar? Que sentido faz santificar? Se tem hora e data marcada. Eu santifico e conservo um pouquinho antes. Por que eu tenho que viver me conservando, se tem data e hora marcada? Não é assim? Apocalipse 3:11, ele tinha que falar, né? Ele tinha que falar: eis que venho sem demora. Eis que venho, aleluia, eis que venho sem demora. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia no primeiro século: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Era fácil guardar se soubesse a hora.
Então, para não correr o risco de perder guarda, eu venho logo, eis que cedo venho, eu venho sem demora. Então a iminência nesses textos comprovam que a igreja primitiva estava esperando Jesus vir a qualquer momento. A iminência nos pais da igreja, porque eu falei que são evidências bíblicas e históricas. As evidências nos pais da igreja. Os pais da igreja disseram haver uma consistência e unanimidade. Consistência e unanimidade. Quem são os pais da igreja? Os líderes das igrejas após o segundo século. Após a morte de todos os apóstolos. A partir do segundo século são os pais da igreja. E eles vão por muitos séculos contando a sua história. Os pais da igreja, ou seja, aqueles que são sucessores dos apóstolos, eles que conheceram os apóstolos, andaram com alguns deles, inclusive principalmente com João, eles diziam haver uma consistência e uma unanimidade nas igrejas locais primitivas sobre a iminência do retorno do Senhor, sendo tal iminência essencial a posição pré-tribulacional, nunca a posição pós-tribulacional. Isto é o que dizem os pais da igreja, lá no segundo século. O teólogo Millard Erickson disse assim: a iminência nos pais da igreja são sementes a partir das quais a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional poderia ser desenvolvida. Mas era lá nos pais da igreja. Lembra que eu falei que naqueles séculos a escatologia não era o assunto principal? Então passou muito tempo até que voltasse a ser discutido sobre a escatologia na igreja. Outro teólogo chamado Larry Crutchfield, ele disse: as sementes estavam realmente lá nas igrejas primitivas. As sementes estavam realmente lá, mas foram esmagadas sob os pés do alegorismo antes de poderem brotar e dar frutos precoces. Por isso que muitos ouvem hoje a respeito da doutrina da iminência e do pré-tribulacionismo é novo. Inclusive a história mostra que a doutrina da iminência ou a iminência da volta de Cristo já estava presente nos pensamentos tanto de Lutero quanto de Calvino. Lutero declarou o seguinte: creio que todos os sinais que devem preceder os últimos dias já apareceram. Porque ele era historicista, lembra que eu falei? Ele diz: já apareceram. Não pensemos que a vinda de Cristo está longe. Levantemos a cabeça e esperemo-lo com alegria e desejo. Iminência. Calvino escreveu em suas Institutas: as escrituras uniformemente nos ordenam a olhar com expectativa para o advento de Cristo. É com esperança de que vai acontecer logo. Alguns pais da igreja que falaram sobre a volta iminente. Clemente de Roma, segundo século. Inácio de Antioquia, segundo século. Adidaquê, escrito de alguns pais da igreja, segundo século. Barnabé, segundo século. Pastor de Hermas, segundo século. Precursores do pré-milenismo na patrística. Papias, segundo século. Justino, segundo século. Irineu, segundo século. Por quê? Eu estou falando isso porque há um espantalho usado pelo pós-tribulacionismo, dizendo que o pré-tribulacionismo só surgiu no século XIX. E aqui comprova que não. Haviam já outros teólogos que falaram sobre o pré-tribulacionismo, além desses que eu acabei de mencionar. Cipriano de Cartago, século III. Efraim o Sírio, século IV. Irmão Dolcino, século XIV. Peter Jurieu, 1687, portanto, século XVII. Dr. John Dewey, ele falou sobre o pré-tribulacionismo no século XVIII. Então há evidências, inclusive históricas, do arrebatamento pré-tribulacional. Acontece que o desenvolvimento, a sistematização do pré-tribulacionismo
é que se deu tardiamente. Tardiamente em comparação com as outras doutrinas, mas veio exatamente no momento pertinente. Porque agora é tempo de falar das últimas coisas. Porque de fato estamos vivendo os últimos dias. Mas isto não significa que já não havia esse pensamento, que já não havia essa doutrina, que as igrejas primitivas não acreditassem nisso. O pensamento pré-tribulacional remonta os períodos da igreja primitiva e dos pais da igreja. E quanto a isso, quanto a esse espantalho usado pelo pós-tribulacionismo, dizendo, olha, isso aí é coisa nova, Calvino disse, não é porque uma doutrina foi oculta da igreja por um período que deve ser descartada. Até porque, não é porque a doutrina é nova que ela não é verdadeira, porque há muitas doutrinas antigas que são falsas. A igreja católica criou muitas doutrinas antigas, que são falsas. Não tem na Bíblia, por exemplo, a doutrina do purgatório. Ela é antiga e é falsa. Não tem, por exemplo, a doutrina do limbus infantus, né? Porque criaram a obrigatoriedade dos pais batizarem os filhos sem o consentimento dos filhos, para que eles já crescessem naquela ideologia, não pudessem mais decidir o que são, senão iam para o inferno. E aí criança que morresse sem ser batizada, coitadinha, criança morreu, não foi batizada, não vai para o céu, vai para o limbus infantus. Está onde isso aí na Bíblia? É antiga, mas é falsa. Então não é o tempo da doutrina que diz se ela é nova ou é falsa, é se ela está ou não na Bíblia. A doutrina, por exemplo, da Assunção de Maria, eles dizem que Maria também ascendeu aos céus, também subiu. Está onde isso aí? É antiga, mas é falsa. Então, a escatologia nunca foi pauta dos 21 concílios que a Igreja Católica teve. A escatologia nunca foi pauta principal. E, meus irmãos, a ênfase, já estou concluindo, a ênfase, eu não vou dar andamento, porque eu não vou terminar, tá bom? Não vou conseguir terminar. Então, vou partir para uma conclusão aqui, tá bom? A ênfase nas heresias, mas eu agradeço essa liberdade. Eu agradeço essa liberdade. A igreja valorize isso, porque é raro, e eu sei o que eu estou falando, porque eu ando por algum lugar. A ênfase nas heresias, obscureceram o pensamento pré-tribulacionista. Ele então existia na igreja primitiva, ele existia nos pais da igreja, até principalmente o segundo século, depois pais da igreja, pontualmente, esporadicamente, continuaram falando sobre isso, mas no terceiro século, aconteceu que um grande teólogo, o maior teólogo da história e o considerado grande teólogo da igreja católica, chamado Agostinho de Hipona, eles chamam ele de Santo Agostinho. Ele era um teólogo que, por conta das heresias de um homem chamado Montano, então a heresia passou a ser chamada de montanismo, que Montano, ele descartou o milênio físico. Ele era amilenista, ele descartou o milênio literal, o período de 1000 anos que vai acontecer depois dos 7 anos de grande tribulação. Isso no terceiro século, vai entendendo isso. Isso é muito importante. Então, Agostinho veio alimentando isso a partir do instante em que Constantino se tornou imperador de Roma e decretou o cristianismo como religião oficial do império, de forma que então, a partir de Constantino, os cristãos não seriam mais crucificados, não seriam mais queimados, não seriam mais esfolados, os cristãos não seriam mais mortos, ou seja, não seriam mais perseguidos. No entendimento alegórico, Agostinho entendeu que estava iniciando o milênio, porque é um período de 1000 anos de paz. Mas não, para eles, estava iniciando esse período, mas não seria 1000 anos literais. Era um período que estava iniciando, independente de quanto esse período se estendesse, seria um período de paz para a igreja. Então Agostinho, ele estava ensinando que o milênio estava começando, ele entendeu por isso, e a igreja acatou essa visão. A partir de então, Agostinho se tornou o grande teólogo da igreja. Agostinho que bebeu de Orígenes, Agostinho que bebeu
de Jerônimo, que eram outros teólogos simbolistas, outros teólogos idealistas. Então, até o segundo século, a igreja e os pais da igreja estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento. A partir de Agostinho estava tudo bem, já estamos no milênio, e nós estamos sendo, Jesus já está no nosso meio espiritualmente, já está governando o mundo, tudo bem, já é o período da igreja. Aí a igreja foi vivendo assim, dominando o mundo, dominando os reinos, dominando as nações, até que veio a reforma protestante. Vamos colocar os pingos nos is. A igreja está desviada da verdade há muito tempo. Meus irmãos, ali então reacendeu a chama de se buscar novamente os conceitos da palavra e não da tradição da igreja, nem a palavra do magistério. Por isso veio um dos fundamentos, um dos pontos fundamentais da reforma: somente as escrituras. Vamos parar de balela de teólogo, vamos parar de balela de magistério, vamos parar de balela de podcast, vamos parar de balela de sensacionalista, balela de livros apócrifos, balela de tradição, balela de catecismo, e vamos para a Bíblia. O que a Bíblia disser, nós vamos obedecer. E a Bíblia prova nos pais da igreja e na igreja primitiva que a igreja tem que esperar a qualquer momento a trombeta tocar. La mandoura se cantora maia. Aleluia, se coloque em pé por gentileza. Aleluia. Aleluia. Vamos falar de coerência. Falar de coerência. Eu sei que hoje foi feijoada com pimenta, amanhã vai ser cereja no bolo, tá? Fica tranquilo. Vamos agora, queridos irmãos, falar de coerência. A gente conclui com coerência, porque se tem alguém coerente, mais coerente de qualquer ser humano é o Espírito Santo. Tem gente, pastor Paulo, que quando diz que está cheio do Espírito Santo, faz cada macacada, ou desculpa, né, o macaco que não tem nem culpa. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está mais sã do que nunca, porque ele está com o Espírito Santo. Eu não tenho como ser mais são sem ele do que com ele. Eu não tenho como ser mais são do que ele. Se tem alguém coerente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Usou homens para escrever, mas o autor é ele. Então, falar de coerência. Criança não sabe o que é coerência. Adulto deve saber. É um dever de um adulto saber o que é coerência. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, depois de Paulo trazer uma longa explicação para a igreja de Tessalônica sobre o arrebatamento da igreja. Porque 1 Tessalonicenses 4 fala do arrebatamento e 1 Tessalonicenses 5 fala da grande tribulação. 4, arrebatamento, 5, grande tribulação. 4 é antes do 5. Até onde eu sei, a coerência é essa. 4 é antes do 5. No 4 ele fala do arrebatamento, no 5 ele fala da grande tribulação. Carta não é livro histórico. Carta é alguém contando alguma coisa para a pessoa, um evento. E na carta a gente vai fazendo na coerência, na ordem, né, cronológica. Olha, eu fui em tal lugar, foi uma bênção, eu saí de lá, depois fui para outro lugar. Na ordem. Paulo está escrevendo na ordem. No capítulo 4 ele fala do arrebatamento. No capítulo 5 ele fala da grande tribulação. No final do capítulo 4, quando ele diz assim, olha, fiquem tranquilos. Podem ficar tranquilos. Ele fala à igreja de Tessalônica, olha, quando eu estive com vocês eu já ensinei tudo isso. Estou aqui só renovando a memória de vocês. É o que eu fiz aqui hoje. Não falei nenhuma novidade para vocês, estamos refrescando memória. Certo? Não falei nada novo, é só para trazer a lembrança, coisa que a gente esquece. Aí Paulo diz assim, no final do capítulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem está mandando Paulo escrever? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Fiquem tranquilos, ainda não aconteceu. Vai acontecer, mas ainda não aconteceu.
Fiquem tranquilos, vocês estão achando que já aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu porque nós ainda estamos aqui. Paulo está explicando, nós ainda estamos aqui. Se estamos aqui ainda não aconteceu. Vai acontecer quando a gente for embora. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que sentido isso tem? Que coerência isso tem? Se Paulo dissesse, fiquem tranquilos, o iníquo vai vir, vai matar teu filho, decapitar tua esposa, você não vai comprar nem vender, vai ser um sofrimento total. Você vai procurar água limpa para beber, não vai ter. Você vai comprar, vai passar fome, ninguém vai poder te ajudar. Magníficos que vai pegar todo mundo. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele fala todo esse cenário de destruição, de treva, de tribulação. Então, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que coerência teria? O Espírito Santo está brincando com a noiva? Está brincando com a igreja? Ele faria isso? Um teólogo como Paulo, instruído, brincaria de falar de algo que só ele recebeu do Senhor? Só ele recebeu do Senhor? Fiquem tranquilos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar, mas vai arrebatar a igreja antes de voltar. Jesus volta com a igreja. Antes ele leva a igreja, e ele virá a qualquer momento, mas não num momento qualquer. O dia já está marcado, a hora pré-determinada. O arcanjo vai tocar a trombeta. Eu e você, se estivermos vivos, nós não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e nós depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles, junto com eles nos ares, a encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Ele vem, ele vem, ele vem. Perto está o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras.